Olá, o Fator Político BR hoje entrevista a deputada distrital Paula Belmonte, que é do Cidadania. Vai trazer um pouco mais de informações, já que ela integra também a CPI da Câmara Legislativa, que investiga os atos do dia 8 de janeiro. Mas, deputada, antes de falar sobre esse assunto, eu quero tratar sobre outro fator importante, que é a questão do arcabouço fiscal, que foi aprovado recentemente, né, vai ser sancionado pelo presidente Lula, e que abrange também, aliás, na verdade, o Fundo Constitucional do Distrito Federal ficou de fora do arcabouço. O que isso significa na prática aqui para a capital federal? Para mim é sempre uma honra estar podendo trazer para a população e estar mais próximo da população e todos os vínculos que faz com que a população entenda e compreenda e acompanhe a ação do parlamentar, a ação do que a gente está fazendo é muito bom. Então, parabéns, Berenice, pelo trabalho, e eu tenho acompanhado aí, e que Deus abençoe você, que tenha muita, vamos dizer assim, vitórias na vida. Olha, as pessoas têm que compreender o seguinte: muitas pessoas pensam que o Fundo Constitucional ele só é relativo ao servidor, né? E realmente ele tem um impacto direto no servidor, né? Do servidor da educação, da saúde e principalmente da segurança pública. Quando se tira o arcabouço fiscal, o Fundo Constitucional do arcabouço fiscal, nos dá a possibilidade de crescimento. Esse ano, por exemplo, 2023, nós tivemos quase 23% de aumento desse fundo. Isso tem um impacto muito grande na gestão das contas públicas do Distrito Federal, que se paga todos os servidores, tanto servidores, principalmente o 100% da segurança pública, uma parte da segurança da educação e uma parte da saúde. E quando eu digo diretamente, é diretamente, mas também tem um impacto indireto, que é o quê? A economia. Porque esse servidor, ele consome, esse servidor, ele vai até uma padaria, ele vai até um mercado, e aí isso faz com que estimule a economia. Então, se tivessem aprovado o arcabouço fiscal com o Fundo Constitucional dentro, isso seria muito ruim para Brasília, que hoje nós temos uma cidade ainda administrativa, que nós temos muitos servidores, e que nos traria pouca segurança no sentido de investimento em áreas tão fundamentais que é a saúde, educação e segurança pública. Então, para nós, ficamos muito felizes com essa aprovação, tanto no Congresso, na Câmara Federal, que foi para o Senado e depois voltou para a Câmara, e agora para a sanção do presidente da República. Feito. Com relação agora sim, a CPI que investiga os atos do dia 8 de janeiro, essa CPI que começou até antes da CPMI lá no Congresso Nacional. Qual que é a avaliação que a senhora faz desses 6 meses de investigações? Nós avançamos muito, inclusive temos a grande maioria dos depoentes hoje já passaram para cá, os depoentes que estão na Câmara Federal, no Congresso Nacional já passaram aqui, e nós temos vários dados, né? Eu acho importante você estar trazendo dessa maneira, que é uma manifestação do dia 8. Por que eu digo isso? Porque a manifestação é algo assegurado na nossa Constituição Federal, e todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, eu quero dizer o seguinte, que o que nós precisamos encontrar e que nós estamos aqui muitos empenhados em encontrar, quem são os vândalos? Essas pessoas, elas têm que pagar. Agora, a livre manifestação também tem que ser colocada, que é um poder da população constitucional. Aqui nós já tivemos alguns generais, nós tivemos pessoas da Polícia Federal, tivemos empresários da sociedade e temos uma linha de investigação. Recentemente, nós tivemos aí algumas prisões de, inclusive, policiais militares, mas aqui a gente tem que entender o seguinte, que a instituição da Segurança Pública do Distrito Federal é uma instituição referência e que nós acreditamos na Polícia Militar, nós acreditamos nessa instituição, que é a Polícia Militar, que presta um trabalho maravilhoso para o Distrito Federal. E agora nós precisamos encontrar quem são os culpados, quem é que jogou o relógio, quem depredou o nosso patrimônio público e colocar esses culpados dentro da cadeia. Agora, não podemos também generalizar, não ter uma individualização nessas condutas, não ter um devido processo legal dessas condutas e abarcar todos sem mostrar o que realmente cada um fez.
Deputada, a senhora que já ouviu aí vários militares nessa comissão, recentemente tivemos a prisão de militares, dentre eles o atual comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Clepter Rosa. Existe toda uma questão de que ele era subcomandante na época, teria autorizado a abertura da esplanada, teria deixado militares de sobreaviso e quando deveria ser de prontidão. Qual que é a sua análise? Quem é que está falando a verdade? Como que você avalia essa prisão dele, inclusive? Olha, como eu disse, a Polícia Militar aqui, ela está acostumada com manifestações e manifestações grandes, inclusive manifestações que já invadiram, sim, os três poderes da Câmara. Não é a primeira vez que acontece isso, então a Polícia Militar sempre foi muito eficiente na sua, vamos dizer assim, no PAI, que é o quê? Um programa de que eles colocam vários entes da federação, tanto aqui do Distrito Federal quanto aspecto federal, para que eles possam ter uma, vamos dizer assim, uma padronização na conduta de segurança do Distrito Federal. Então, eu quero mais uma vez enfatizar que a instituição da Polícia Militar, ela é uma referência e é motivo de honra e orgulho aqui de todos os brasilienses. Condutas individualizadas, eu penso que nós temos autoridades que estão aí fazendo essas investigações e que podem chegar a uma conclusão. Nos causou uma surpresa nessa conduta que a gente perguntou para vários coronéis que passaram aqui a respeito do sobreaviso e prontidão. Mas isso é uma escolha que o comandante ele tem essa oportunidade de escolher. Ele não pode ser preso por conta dessa escolha. Então, o que nós precisamos fazer é que as investigações aconteçam e que realmente a gente possa ver a responsabilidade das pessoas. Agora, também temos que ter um cuidado muito grande com a nossa instituição da Polícia Militar, que é uma referência brasileira e que vem prestando um serviço para o Distrito Federal importantíssimo. O que nós não vamos aceitar e que nós estamos unidos aqui, os 24 parlamentares, é que a nossa segurança pública como instituição ela seja afetada de alguma maneira. Nós temos a Polícia Civil, nós temos os corpos de bombeiro, que, como eu disse, é uma referência nacional. E os policiais do Brasil inteiro, o Corpo do Bombeiro do Brasil inteiro, vem aqui em Brasília para fazer curso para aprender com as nossas academias. Então, isso a gente não pode generalizar de maneira nenhuma. E, mais uma vez, entender também qual é o aspecto federal. Por quê? Porque os policiais militares eles podem ir até um determinado momento. Dentro dos prédios públicos, quem está fazendo a gestão disso é a Guarda Nacional, é uma polícia já federal. Então, essa responsabilização, nós temos que seguir essa linha de raciocínio. Vocês também chegaram a ouvir o Coronel Naime, né? Ele foi o primeiro militar a ser preso, parece que estava até de férias, licenciado. O que a senhora sentiu do depoimento dele? Olha, foi um depoimento muito forte, até porque eu fiz uma pergunta por que ele estava preso e até então ele não tinha tido acesso aos laudos, aos autos, né? Então, é um coronel que ele é muito querido pela Polícia Militar. A gente ouve assim, eu não o conheci no dia do depoimento, mas uma pessoa que vem prestando um serviço de excelência, tanto é que o comandante, que era o atual comandante, o coronel Clepter, ele falou que ele estava de licença exatamente pelo trabalho prestado, né, valorização do trabalho prestado, e então assim, nós estávamos ali sem saber. Então, se existe outras investigações, que não é o dia 8 de janeiro, que essas outras investigações aconteçam. O que nós vamos defender aqui é a individualização das penas. O que significa isso? Significa que cada um tem que pagar o que fez. Nós não podemos generalizar. E também o devido processo legal, que as investigações aconteçam e que as pessoas paguem pelo que elas fizeram. Agora, nós não podemos admitir que pessoas também sejam cerceadas da sua liberdade sem saber o que está acontecendo. Agora, deputada, e esta CPMI lá no Congresso, que rumo ela deve tomar? Qual que é a sua expectativa? Por exemplo, na semana que vem, né, nesta semana agora, a gente vai ter a oitiva de G. Dias, do general Gonçalves Dias. O que esperar desse depoimento? O general G. Dias já esteve aqui, nós tivemos já um depoimento dele aqui, e o que ele fala é que ele não sabia de nada. Né? Então, assim, nos trouxe muita surpresa, inclusive, no dia do depoimento dele. Por quê? Porque ele fala que o próprio ministro da Justiça não
não comunicou ao GSI. Então, essa é uma preocupação que nós temos. O governo federal não tinha noção do que estava acontecendo se eles têm relatório da inteligência. Tem um outro detalhe importante, que nesse quebra-cabeça, porque é um quebra-cabeça mesmo, que é por isso que é muito importante que seja investigado e verificado o que realmente aconteceu e responsabilização de todas as pessoas que têm responsabilidade de dar segurança, é o quê? É que o ministro Flávio Dino, ele faz uma comunicação formal ao governo do Distrito Federal, dizendo das informações que ele tinha de inteligência, mas essa mesma informação não aconteceu no GSI. Então, o próprio governo não tinha comunicação. Então, nesse sentido, é importante seguir essa linha de raciocínio. Também, semana passada, nós tivemos um relato de um militar da ABIN dizendo que tinha algumas informações e que essas informações o G. Dias tinha. Então, eu acho que vai ser uma grande oportunidade para ele esclarecer alguns pontos que ele nos trouxe aqui. Ele mentiu para a CPI e existe também uma responsabilização se ele mentiu para a CPI. Muito bem. Agora, chega de CPMI. Vamos falar também sobre os seus projetos, porque a senhora tem leis sancionadas recentemente aqui no Distrito Federal. Uma delas é a que institui o mês de agosto como o mês da primeira infância, né? Que benefícios essa lei traz? Essa faixa etária seria de 0 a 6 anos? Isso. A primeira infância mesmo, internacionalmente reconhecida, a gente fala dos 1000 dias, que acontece antes mesmo da criança nascer, na gestação. Por quê? Porque quando você defende a primeira infância, você defende a mulher no momento de gestação, a parte nutricional. Eu fico muito feliz, essa lei é recentemente sancionada pelo governador aqui do Distrito Federal, mas ela também é uma lei nacional. Então, esse mês de agosto, que é o mês da primeira infância, que também foi sancionado por esse atual presidente, mas é uma lei nossa, ela fez com que o Brasil inteiro, vários municípios, vários estados se envolveram. Hoje mesmo teve uma solenidade lá na Câmara Federal a respeito da primeira infância, e esse mês de agosto é um mês que marca essa troca de oportunidade de conhecimento. Eu digo, Berenice, que temos aspectos importantes aqui nessa entrevista mesmo. Nós trouxemos a questão tributária, que vai ser importante ser votado lá na Câmara. Nós trouxemos a questão do Fundo Constitucional, do arcabouço fiscal, que é como se fosse uma trava para o governo não gastar. Mas eu vejo que quando um país desenvolvido, todos os países desenvolvidos, ele teve um olhar muito específico com os próximos, o futuro do nosso país. A política da infância, ela é uma política urgente. A criança é hoje que está crescendo os ossinhos dela, é hoje que ela está desenvolvendo cognitivamente. Então, se um país, o nosso país, começar a olhar a política da primeira infância, nós atingimos todos os setores. Por exemplo, saneamento básico. Água potável. Nós estamos tendo aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, crianças que estão sendo contaminadas por alguma fonte, do qual a gente quer saber qual é a fonte. Essas crianças, elas estão... aonde que água que elas estão bebendo? E isso tudo é importante por quê? Porque uma criança que não é desenvolvida cognitivamente é menos uma que vai ter uma escola, vai poder ter um desenvolvimento dentro de uma escola. Então, quando a gente começa a dar essa oportunidade para essa criança, é menos criança na rua, é menos criança que entra na criminalidade, que o tráfico é o maior empregador. Então, para mim é uma grande alegria, é um mês que me emociona muito, porque foi o grande motivo que eu entrei na política, foi a defesa das nossas crianças, e quando a gente defende as nossas crianças, a gente quer defender elas num ambiente saudável. E qual é o melhor ambiente da criança? É a família. Então, que os pais estejam empregados, que a mãe e o pai, por isso que a gente defende a geração de emprego, que os pais tenham uma moradia digna, porque todos nós brasileiros precisamos ter uma moradia digna. Então, são essas pautas que fazem a convergência para essa política da primeira infância. Muito bem. Deputada, agora, olhando por um outro lado, o mês de agosto está puxado, né? Nós tivemos já apagão, aumento no preço dos combustíveis, o preço da gasolina subiu bastante. Tivemos ainda essa queda na Bolsa de Valores, que é a maior em 40 anos. E, além disso, a crise do leite. A quem atribuir esses graves problemas? Ou a quê? Bom, a gente sempre torce, e eu como uma parlamentar, representante do povo, a gente sempre torce que dê certo.
né? Porque a gente quer que dê certo para a população. Podemos ser contra algumas atitudes, podemos ser contra vamos dizer assim, eu, por exemplo, eu defendo a não sexualização das nossas crianças, defendo a família. Então eu tenho uma postura, mas eu vejo que nós precisamos dar certo. Só que não está dando. Essa que é a constatação, não está dando certo. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que o Brasil desenvolva com o quê? Com tecnologia. Quando teve o apagão, foi atribuído a questão da privatização, muito pelo contrário, eu penso que a privatização ela é um alavanque para que o Brasil possa ir para frente, é um freio para a corrupção. Eu lá na Câmara Federal, eu participei da CPI do BNDES e vi o tanto que essas empresas públicas, autarquias, elas foram utilizadas para níveis de corrupção. Então, eu vejo que nós precisamos fazer com que o Brasil cresça, e isso tem que ser uma torcida de todos nós brasileiros. Quando a gente fala da Bolsa de Valores, que teve uma queda, isso nos preocupa muito. Por quê? Porque é uma resposta do mercado e principalmente do investimento externo ao Brasil de dinheiro, e quando a gente fala de menos dinheiro no Brasil, é menos desenvolvimento no Brasil, é menos emprego gerando, é menos consumo acontecendo. Então, assim, é uma corrente virtuosa que é quebrada. E é nesse sentido que a gente precisa muito que o Congresso Nacional, inclusive, dê uma resposta. A reforma tributária não é a ideal. Eu participei das 3 comissões que houveram na legislatura passada, não é o texto ideal, mas também nunca será o texto ideal, porque existem ali as representações das pessoas, a representação do povo, e ela vai ter que ser aprimorada ao longo do período, mas traz para nós e traz para uma sinalização para o mercado externo e para o mercado interno de segurança jurídica. Um dos problemas que nós temos na questão tributária, além do alto tributo, mas existem países com maior tributo, que nós não podemos aceitar, é o quê? A segurança jurídica. Primeiro, a transparência para onde esse tributo está indo, e segundo, o que o empresário sabe o que ele está pagando mesmo, porque existiam setores que não pagavam praticamente nada e tem setores que pagavam muito. Então, essa reforma tributária ela traz uma transparência para que as pessoas saibam para onde vai pagar e o brasileiro vai cobrar o que esse dinheiro está indo e para onde está indo. Agora, deputada, em relação ao governo Lula, a senhora acredita que ele vai chegar até o final do mandato, ou que Geraldo Alckmin já está ensaiando, está no aquecimento, até porque Lula tem viajado bastante, e a gente começou a entrevista falando sobre o arcabouço fiscal, onde os parlamentares falam que se trata de um texto que deu um cheque em branco para o presidente Lula, que já tem um histórico de corrupção. Como que a senhora vê isso, né? Alckmin pode realmente estar no aquecimento, ou será que tudo isso que está acontecendo vai terminar em pizza? Eu vejo o seguinte, nós temos aí algumas propostas que estão acontecendo na Câmara Federal e no Congresso Nacional, no Senado Federal, que faz com que o empoderamento se torne esse empoderamento para o Congresso Nacional. E é importante dizer, Berenice, aqui eu sempre gosto de, quando eu tenho oportunidade de explicar às pessoas, a função do Poder Legislativo. A função do Poder Legislativo é uma função primordial, que é a representação da população. E você vê hoje, até na forma do orçamento, agora nós temos o deputado Danilo Forte, que é vamos dizer, o condutor, o relator do orçamento, fazendo com que empoderando mais os parlamentares, nós estávamos falando aqui em relação a toma lá da cá, né, vamos dizer assim, institucionalizando os valores das emendas, colocando prazo, trazendo transparência. Isso é fundamental. Para quê? Porque o executivo, ele não tem esse poder todo, ele tem a participação dos parlamentares e que essa participação ela seja o mais transparente possível. E como dizia Ulisses Guimarães, o parlamento é parlar, é fazer a arte da convergência, que a gente possa conversar, como eu disse aqui, a reforma tributária, para mim, não é o texto ideal, mas é o texto possível. É o texto que foi conversado com os parlamentares e que a gente volte a resgatar a verdadeira política, que é a política da conversa, não é conversa paralela no sentido de coisas erradas, não, é conversa no convencimento, do que é conversa convencida por emendas parlamentares. Isso é um ponto importantíssimo que a gente vai trazer um outro patamar. E a outra questão é a informação da responsabilidade do cidadão. Então, eu vejo assim que o Brasil vem amadurecendo politicamente. Eu estava ressaltando aqui o seu programa. Por quê? Porque a informação,
da população, as pessoas procurando saber uma informação adequada, faz com que a população se empodere. Por exemplo, nós vamos ter, aqui em Brasília a gente não tem, mas nós temos a eleição de 2024. É muito importante que a população comece a entender para quem que ela vai votar. Vereador, prefeito, quem são esses representantes? Por quê? Porque o vereador e o prefeito, eles vão estar lá na base do seu município, fazendo a gestão do orçamento e replica o que aconteceu aqui de uma forma menor, mas que tem um impacto no seu dia a dia. Então, cada vez mais, quando o cidadão tem a informação, e essa informação ela se transforma numa consciência do voto, aí tem pessoas que questionam a forma da votação do Brasil, que é, vamos dizer assim, é importante nós cada vez mais trazermos a transparência de uma votação e a tranquilidade. O valor da democracia não existe valor mensurável para que as pessoas possam exercer a democracia, e a melhor democracia é o voto. E que nós possamos cada vez mais fortalecer a democracia do Distrito Federal. Do Distrito Federal, no Brasil. Aí você me disse o seguinte, você acha que o Alckmin está procurando uma brecha aí para, vamos dizer, um possível impeachment? Eu vejo o seguinte, que nós, parlamentares e a população do Distrito do Brasil, eu estou aqui como deputada distrital e agora a gente tem que colocar mais a população do Brasil, porque eu sei que isso aqui vai informação para o Brasil inteiro, nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar atentos, acompanhar assuntos importantes como esse arcabouço fiscal, que é um cheque em branco, mas é uma trava e que o governo tem que fazer o estímulo para arrecadar mais. O que nós não podemos aceitar é o aumento de impostos, como houve aumento agora. E nós estamos vendo, por exemplo, o arcabouço fiscal faz o aumento do salário mínimo, mas um aumento vexaminoso. Né? Então, nós precisamos fazer com que o piso para meu Deus. A gente corta. Como que chama o pagamento que a gente faz em abril? Final de abril? Restituição. O piso, a base do imposto de... Acabei de falar, imposto de renda, ela seja aumentada, porque hoje uma pessoa que ganha 2.000 e poucos reais, o poder de compra ela diminuiu muito. Então, nós precisamos fazer com que esse atual presidente da República, ele cumpra as promessas de campanha. Ele falou que ele ia aumentar para 5 mil reais, então que aumente. 5 mil reais para dar às pessoas essa isenção. Por quê? Porque aí sim vai aumentar o poder de compra, as pessoas vão consumir e vai vir aquele círculo virtuoso. Então temos muitas coisas a avançar e o que a gente está torcendo é que cada vez mais nós tenhamos parlamentares que façam a fiscalização e que votem a favor do povo. Votando a favor do povo, as pessoas precisam cada vez mais ter transparência e combatendo a corrupção e o Brasil vem dar certo, se Deus quiser. Estamos precisando de uma liderança. É importante dizer, tivemos aí um debate muito forte da esquerda, como dizem, da extrema esquerda e da extrema direita, acordou um povo brasileiro que é um povo que não está preocupado com cores partidárias, ele está preocupado que o Brasil dê certo, que o Brasil seja reconhecido como um Brasil potência agrícola, como defesa das nossas crianças, defesa da nossa família, defesa desse Brasil que amamos. E é isso que nós precisamos estar juntos, unidos em prol desse Brasil. E esse Brasil, ele é um Brasil abençoado, um Brasil que nós estamos juntos e não podemos ter medo, Berenice. Por isso que é mais importante um canal para mostrar para as pessoas. É inaceitável a nossa polícia militar, por exemplo, se colocar à disposição de verificar quem fez Pix para o ex-presidente. Quer dizer, nós temos uma polícia militar que tem que combater o narcotráfico, tem que combater os criminosos. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos ter perseguições políticas, nós precisamos fazer construção de um Brasil, e esse Brasil que eu acredito, e esse Brasil que nós vamos defender aqui na Câmara Legislativa e aqui no governo do Distrito Federal. É isso, conversamos. Muito obrigada pelas informações, pelo tempo disponibilizado. Conversamos aqui com a deputada Paula Belmonte, direto de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.